muito bem recebido para aprendermos um pouco mais da nossa fé. Dito isto, nós vamos hoje para a mensagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 13 ao 19. Marcos 3, 13 ao 19. A irmã Marisa fez a gentileza de projetar um data show. Caso os irmãos queiram acompanhar na mesma versão. Diz assim a palavra de Deus: Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, as quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que o traiu, que depois o traiu. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Ela é suficiente e alimento para nossas almas. Mas nós clamamos a ti por mais um pouco. Ajuda-nos a entender, ilumina nossa mente, para a honra e glória do teu nome somente. Amém. Meus irmãos, o evangelista Marcos começa assim: depois. Se nós lermos os versículos antes, Jesus já havia iniciado o ministério de poder. Ele já havia expulsado os demônios, fazendo milagres, demonstrando autoridade. E depois disso, ele sobe ao monte. Lucas, capítulo 6, versículo 12, o evangelista nos diz o seguinte: Lucas 6, versículo 12, é um texto paralelo a esse de Marcos. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ora, Jesus já havia iniciado seu ministério. No entanto, chegou um momento muito importante do seu ministério. E que momento é esse? Escolher os seus discípulos. Escolher aqueles que iriam compor o colégio apostólico. Porque a partir dessa decisão, o cristianismo seria fundamentado, seria espalhado. A revelação doutrinária que nós temos passaria por esse corpo do colégio apostólico. Era uma decisão singular e necessária para que Deus, em seus propósitos eternos, cumprisse o seu plano. E para essa escolha, Jesus nos ensina algo muito importante, ou seja, que para tomadas de decisões que são muito importantes em nossas vidas, é necessário, antes de tudo, orarmos por aquilo que iremos decidir. A importância dessa decisão era tão grande que Lucas fala que Jesus passou a noite toda orando para escolher aqueles que seriam seus discípulos. E meus irmãos, nós não estamos falando aqui de um reles mortal, de qualquer ser humano. Nós estamos falando do Deus encarnado, que nos ensina que decisões importantes exigem de nós uma postura de humildade e dependência, que se converte em oração. É bem verdade que nós consideramos muitas
coisas para tomar decisões importantes. Onde vou morar? Com quem eu vou casar? Qual igreja eu vou congregar? E às vezes nós escolhemos muitas coisas segundo a nossa vontade. Aquela cidade tem praia, é bonita. Aquela igreja tem mais calor, aquela igreja é um pouquinho mais fria. Aquela igreja tem escola bíblica dominical, aquela igreja não tem. Ah, aquela mulher ali, ela é cabelo preto, acho interessante. Foi de bola. Nós temos gosto, isso não tem nada de errado. Porém, o critério para nossas escolhas não pode ser totalmente baseado nisso. Segundo Provérbios, Deus não menospreza e não vai contra o planejar humano. Deus não é contra o planejamento. No entanto, o que Jesus nos ensina é que decisões importantes exigem de nós reconhecimento da nossa insuficiência para tomá-las, se não for no espírito de oração. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era muito jovem, isso eu já falei muito com minha esposa, até porque foi ela que casou comigo, e a oração que eu fazia era sobre o casamento. Eu lembro quando eu era muito jovem mesmo, adolescente, a minha mãe sempre me falava um negócio. Eu era adolescente, não entendia muito bem, estava crescendo. Aí eu falo assim, meu filho, um dia você vai tomar uma decisão muito importante. Aí o que, mãe? Você vai casar. Você vai escolher uma pessoa com quem passar o resto da vida, com quem ter filhos, com quem viver. Só que para isso, meu filho, eu sei que você não entende. Comece a orar. É algo tão importante, mesmo sem entender, ore por isso. Para Deus te conduzir a uma escolha sábia. Porque se tem decisão que afeta toda a vida, é a decisão do casamento. Graças a Deus, sabia até hoje, passou. E passando, graças a Deus. Meus irmãos, foi uma escolha certamente orientada por Deus, até mesmo quando eu não entendia. Mas porque eu sabia que era minha mãe que estava me ensinando a orar, por tal decisão eu orava. E eu sei, meus irmãos, o quanto essa oração blindou meu coração de não ceder para paixões que eu já tive, que porém não provinham de Deus. Decisões importantes exigem de nós essa postura de Jesus, de orarmos e confiarmos que Ele irá nos guiar. O evangelista segue: depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. Em algumas outras traduções, vai estar assim: Jesus convocou para si aqueles que ele queria. O que isso nos ensina é que a fé cristã é uma fé que supera códigos morais e códigos éticos, porque é antes de tudo um relacionamento com o Senhor da lei e não com a lei. Jesus chamou os judeus, pessoas que conheciam muito bem, na antiga aliança, a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés era insuficiente. Conhecer a lei é insuficiente. Saber os ditames, saber as regras morais, tem o seu lugar e tem a sua importância. Mas a fé cristã não é um vácuo, não é algo impessoal, é um relacionamento com o próprio Cristo. Porque Jesus chamou os seus apóstolos para si, para o acompanharem, para se relacionarem com Ele. Por isso que é uma fé viva, como nós estudamos hoje na IPD. A fé morta é aquela fé que diz: não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus morreu, é histórico, eu creio que Jesus ressuscitou. Mas não é uma fé de uma demanda interna, de um coração que se relaciona com esse Jesus que ressuscitou. Ele simplesmente acha que é um fato histórico e está pronto. É só isso, não passa disso. Mas
o que Jesus nos ensina é que a fé cristã não é um código de ética, é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E o próprio Cristo é o destino da vida cristã. Porque isso que Jesus fez com os apóstolos, de os chamarem para si, é o que acontecerá no final de todas as coisas, quando Jesus, vindo em trono de glória e poder, chamar para si aqueles que são deles. Por isso o céu só será céu, porque é Jesus que está lá. O inferno só será inferno, porque Jesus estará ausente em sua presença graciosa. Então é isso que é fé cristã. Relacionamento pessoal com Jesus. É quando eu ultrapasso o meu nascimento biológico e nasço espiritualmente, do Espírito, e desenvolvo esse relacionamento. E como que a gente pode desenvolver esse relacionamento? Eu sei que nós falamos muito de Bíblia e oração, mas eu queria falar de dois desdobramentos da Bíblia e da oração. Primeiro, desenvolver um espírito de oração. E qual é a diferença da oração para o espírito de oração? Porque a oração exige de nós um ato, um momento, um lugar. O espírito de oração é enquanto nós vivemos, enquanto nós não podemos parar para orar, nós tomamos consciência da presença de Deus e invocamos o seu nome, seja em gratidão, seja em louvor, seja em intercessão. Eu gosto muito de dar meu exemplo, porque enquanto motorista de Uber, às vezes eu estou no semáforo vermelho, paro um pouquinho, e aí eu lembro de algo, de algum irmão da igreja, de alguma situação. Meu Deus, faça isso. Eu não posso parar tudo para orar. Eu tenho uma vida, uma dinâmica, mas eu posso desenvolver essa consciência da presença de Deus. Isso é um conselho que um grande escritor que eu gosto muito, a W. Tozer, fala, que a igreja de Jesus Cristo precisa desenvolver a consciência da presença de Deus. Então Deus está em todos os lugares. E isso é bom nós lembrarmos, porque nós podemos se aproximar dele em espírito de oração. Uma outra coisa em relação à Bíblia, que não é a leitura em si, mas é fruto da leitura, é ter uma memória bíblica. Por vez ou outra você trazer à memória um versículo bíblico. Trazer à sua memória aquilo que você ouviu na mensagem. Um versículo que alguém mandou no WhatsApp. Fazer o exercício da mensagem cristã vir à sua mente. Não deixar adormecida. Essas são atitudes que fazem com que nós venhamos a desenvolver uma consciência da presença de Jesus. Porque é isso que é fé cristã. Um relacionamento com Jesus. Seguindo, Jesus chamou aqueles que ele desejava que acompanhassem, ainda no versículo 13, e eles foram. Isso aqui é algo muito interessante, porque Jesus não chamou alguém que estava em flagrantes delitos de vida para o discipulado. Jesus chamou pessoas que estavam em trabalhos, em execuções de atividades, para que pudessem ser seus discípulos. E eles foram. Isso aqui é muito interessante, porque para o grau de discipulado que Jesus queria desenvolver, para o grau de relacionamento que Jesus queria desenvolver com esses 12, era necessária uma ruptura total com a vida que eles tinham antes do chamado. E a gente não está falando de abandonar pecados externos, a gente está falando de abandonar profissões, de abandonar talvez sonhos. E é isso que o custo do discipulado às vezes vai exigir. Meus irmãos, na minha adolescência, se qualquer um perguntasse para mim o que você queria ser, eu falava engenheiro ou juiz. Falava isso. Um dia eu conheci um irmão que começou a falar de missões para mim. Aquele negócio ficou assim, rapaz, sabe o que foi falar para mim? Porque tinha meus sonhos, aí tinha as missões. E a mensagem me confrontava, Deus, poxa, tenho 15 anos, sou estudante, eu não gosto de notas, deixa eu continuar. Mas não, aqui estou, né? Nem engenheiro, nem juiz, mas sou pastor, para a glória de Deus.
meus irmãos, é que a vida cristã não é só uma guinada de moral negativa. Às vezes, o custo do discipulado vai exigir o seu concurso público. Vai exigir de você que você abra mão de um trabalho, de uma convivência que você gosta muito. Isso é muito interessante, principalmente quando nós falamos de missões, como foi o meu caso. Uma pessoa que estudou comigo na Caróis, uma família, um casal de 3 filhos, ele era engenheiro agrônomo e ganhava muito bem no Espírito Santo. Até que um dia uma pessoa foi lá e falou de missões também. Ele não pôde resistir ao chamado de Deus. Pessoas chamaram ele de louco, você é doido, você tem 3 filhos, você vai para a África. E ele foi para a Guiné, agora estava na Amazônia. Está lá servindo a Deus. Porque é isso, meus irmãos, que às vezes o custo do discipulado vai exigir. Não estou falando para ninguém fechar com o seu empreendimento. Estou falando que se Deus chamar e pedir para fechar, você como discípulo deve fechar. Simples e de forma bem objetiva. Os seus discípulos foram porque entenderam que o chamado é maior do que a própria vida. Versículo 14. Escolheu 12, no meio de uma multidão, no meio de discípulos, Jesus pensou 12 e os chamou seus apóstolos. Isso aqui é muito importante. Porque sobre esses 12, como eu falei, estaria a chancela divina e do Filho, para que eles fossem os apóstolos de maneira tal que ninguém mais é hoje. Porque aqui não é só o apóstolo função. Apóstolo significa enviado. Um missionário exerce uma função apostólica no sentido que ele é enviado para desbravar o reino de Deus. Mas esse ofício aqui seria algo bem específico e um pouquinho esticado até Paulo, para que eles pudessem lançar o fundamento da igreja, que são as doutrinas que nós temos no Novo Testamento. E Deus concedeu a eles o quê? Um dom, um ofício. Porém, Jesus não chamou eles e falou aqui: vem cá Tiago, vem cá João, vem cá Pedro, eu distribuo sobre vocês o meu dom, agora vão, está tudo certo. Não. Não foi isso que Jesus fez. Jesus concedeu o dom e o que Jesus fez? Para que o seguisse. O que isso nos ensina? Que um dom que Deus distribui à sua igreja, aos seus membros, não anula a responsabilidade de treinamento, de preparo, de discipulado. É isso que Paulo vai falar, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Timóteo, aperfeiçoa o dom que há em ti. Como nós estamos vivendo esse momento de transição pastoral, eu lembro que enquanto estava com o tempo de fazer concílio, com o tempo de passar pelo exame, inclusive estava até pensando com Wagner, sobre esse processo, Wagner, meu primo lá atrás, sobre esse processo. E assim, tem gente que acha que o fato da pessoa ter um carisma e ter um dom evidente é desnecessário um processo por etapas direto para o ofício. Aí eu estava conversando com minha esposa ontem sobre esse processo pastoral, eu falei assim, tem gente que não entende que ser pastor é algo que exige um processo, um exame, um tempo de vida. Tanto é que tem gente que tem tanto carisma e tem um dom que se auto-titula, não passa nem por exame. Não, quer saber, eu vou vir na igreja, eu sou pastor, pronto. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Paulo fala assim, olha, cuidado com a imposição de mãos para aqueles que são neófitos. Neófitos é novo na fé. O dom não é suficiente. Tem que ter. Mas é necessário um preparo, uma avaliação. Tanto é que o mundo missionário sofreu muito com isso. A pessoa sentiu a chama de Deus. Deus nos chamou para a África, para a Ásia. Chega lá e faz tanta besteira. Não por ser mal intencionado, mas porque faltou preparo. Faltou
na prática não. Por exemplo, o missionário vai para um lugar e não sabe separar o que é costume da cultura brasileira e o que é evangelho. Aí se preocupa mais em transmitir cultura brasileira do que evangelho. Lá na África, está todo mundo feliz, todo mundo bem debaixo da árvore, reunindo ou não. Ali não, vamos fazer um templo, construir, num molde brasileiro. E às vezes a pessoa confunde o que é evangelho e acaba pensando. Passa algo que não é evangelho em si, não tem problema nenhum com isso, meus irmãos. Mas a falta de preparo, a falta de treinamento, de discipulado, de ensino, de processo, faz com que a pessoa se afogue no próprio dom. Então é necessário, nem mesmo os discípulos, apóstolos, pessoas que são singulares, recebeu tudo certinho ali. Toma, teu dom, pode fazer, vai e faz acontecer. Jesus nos ensina que o treinamento, o processo é importante. É por isso que nós, quando uma pessoa quer ser membro, quer congregar, quer trabalhar na casa de Deus, a gente pede o processo, a gente faz entrevista, a gente dá um curso para batismo. Meus irmãos, Deus nos ensina que o processo é necessário para o ministério. Eles seguiram Jesus, ainda no versículo 14, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. Versículo 15 também. E lhes deu autoridade para expulsar demônios, pregar o evangelho e expulsar demônios. A maior missão da igreja é pregar o evangelho. Os apóstolos, em Atos capítulo 6, isso é muito evidente. Quando surgiu necessidades sociais, necessidades eclesiásticas, o que eles fizeram? Separaram alguns para diáconos para que pudessem servir a mesa dos homens, para que eles se dedicassem exclusivamente a quê? A oração e a pregação. A maior função dos oficiais da igreja, dos oficiais no sentido do pastor, no sentido de ensino, é pregar o evangelho. Nós temos um conteúdo, nós temos uma mensagem, e essa mensagem é inegociável. Meus irmãos, numa igreja local pode faltar muitas coisas. Não é o ideal e não é como a gente gostaria de ser, pode faltar muitas coisas, mas não pode faltar conteúdo do evangelho, não pode faltar mensagem, não pode faltar Jesus Cristo, não pode faltar esse núcleo que é o próprio Cristo. É o que não pode faltar. Por isso que nós somos proclamados, ordenados a proclamar, porque essa é a grande tarefa da igreja, a grande responsabilidade é anunciar Jesus Cristo. E os seus apóstolos tiveram autoridade para expulsar demônios. E isso tem uma lição muito importante, porque na antiga aliança o reino de Deus estava circunscrito a Israel, correto? Os povos deveriam olhar para Israel. O mundo estava entregue ao diabo e aos seus demônios, sendo enganados. Mas o poder que Jesus tinha e que conferiu aos seus apóstolos de expulsar demônios, tem uma lição muito profunda nisso. Porque além do alívio da pessoa, além da libertação que a pessoa tinha, emocional, psicológica e espiritual, isso era uma sinalização, era um sinal para algo muito maior. E o que era? Que o reino de Deus chegou e que irá se estender a toda a face da terra. À medida que os apóstolos iriam ultrapassando as fronteiras de Israel, à medida que a igreja iria se afastando das fronteiras do núcleo de Jerusalém, o reino das trevas deveria recuar. Quando Jesus
ensinou a expulsar demônios, o que ele comentou com os fariseus? Olha, se eu expulso demônios, é porque o reino de Deus já chegou. Aquele reino que Israel tanto esperava chegou. E agora, uma vez que Cristo cumpriu a sua obra, uma vez que toda a sombra de Israel encontrou o cumprimento em Jesus Cristo, o reino de Deus é instaurado e agora ela será anunciada e irá expandir. E não há demônios, não há diabo, não há porta do inferno que aguente, porque o reino de Deus vai avançar. É por isso que no mundo missionário, quando há um cristão e há inúmeros feiticeiros, o poder de Deus avança. Eu ouvi uma história de um missionário que foi para um mundo muito ocultista, de muita feitiçaria, e o feiticeiro flutuou. Ele falou assim: seu Deus é mais forte que o meu, faz aí o que eu faço. E o missionário, na hora do ralado, fez uma oração muito rápida: Deus, me dê sabedoria, o que eu vou fazer? E Deus deu um entendimento a ele. O rapaz estava flutuando, ele pisou no pé e desceu. Se vou agora, não vou mais. É a autoridade de Deus para que a igreja avance e para que os demônios saiam das nações, das pessoas que estão sob a sua escravidão. Sabe o que significa? Que o poder de Deus é invencível. E o reino de Deus vai avançar em toda a terra. Foi o pastor Rafael falou na quinta-feira, que as portas do inferno não prevalecerão, porque o poder de Deus está com e na sua igreja. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. O reino de Deus irá avançar. E por último, e não menos importante, quero trazer algumas notificações muito importantes para a nossa igreja, Igreja Batista no Baixo Grande. Versículo 16. Olha a lista dos apóstolos de Jesus. No início eu falei que essa função apostólica é uma função extraordinária. Mas olha só quem compunha essa lista: Simão, a quem eles chamam Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, as quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Meus irmãos, o grupo apostólico era um grupo pequeno, de 12 pessoas, e além de ser pequeno, não tinha nenhuma estrela ali no meio. Era um grupo de pessoas comuns, porque o poder do reino de Deus não está nos instrumentos, não está em um junho, não está na igreja, está no Deus da igreja. E isso é muito bonito, porque às vezes nós olhamos para a nossa própria capacidade. Poxa, nossa igreja é pequena, poxa, não tem ninguém de nome para atrair as multidões. Mas, meus irmãos, se vocês lerem novamente essa lista aqui, não é grande coisa. Tem um que negou Jesus 3 vezes. Os outros, diante da cruz, todos correram. Tinha dois aqui que pediu para cair fogo do céu e queimar os samaritanos. Jesus, meu Deus do céu. Jesus está perto da cruz e fala assim: olha, eu vou para o Pai, e o lugar que eu vou vocês conhecem. Aí diga ao Filipe: Senhor, mostra o Pai. Ele fala assim: quarta decepção. Poxa, Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Já tem 3 anos juntinho, você pode mostrar o Pai. Observe que não tinha grande predicativo nessas pessoas. Eram pessoas simples. Mas porque obedeceram o chamado de Deus, foram cheios do Espírito Santo e avançaram no reino do Senhor. Então a diferença para a igreja do Baixo Grande não é quem está na frente, graças a Deus por isso. É o poder de Deus. Não está nas faces bonitas dos irmãos. Está no poder de Deus. Sabe o que é interessante como igreja? Que nós prendemos
a valorizar isso, que é o poder de Deus, mas a valorizar o nosso irmão que está aqui com a gente. Pode ter ideias diferentes, problemas, mas é nosso irmão. Para finalizar, nesse grupo aqui, eu gosto muito de falar isso, nesse grupo tinha Simão o Zelote e tinha Mateus o publicano. Sabe o que significa? É colocar um bolsonarista e um lulista para almoçar junto. Sabe quem é um zelote? Zelote é a pessoa que queria, tão nacionalista, que queria pegar a espada e matar os romanos. Queria fazer uma revolução social. Olha só, ele queria pegar a espada e matar os romanos. Sabe quem eram os publicanos? Uma pessoa que se vendia para os romanos e cobrava impostos dos judeus. Agora imagina a mente de Mateus e de Simão Zelote se olhando toda hora. Olha a capacidade magistral de Jesus em gerir relacionamentos. Mas irmãos, nos nossos dias, domingo passado até brinquei, né, que irmãos moram familista, só que a igreja aqui tem costume de ter pastor vascaíno, né? Fica uma dica aí. Mas pega, eu não estou falando de quem é torcedor meia boca não, eu sou torcedor meia boca. Pega pessoas que são da Força Jovem, de torcida organizada, Vasco do Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, de torcida organizada, que matam o outro. E administra essa relação, os dois se encontrar e chamar um outro de irmão. É algo fenomenal. Aí imagina que no meio dos diálogos de Jesus com os fariseus, com o povo, Jesus dizia algo que favorecia mais um do que o outro. Não porque Jesus favorecia a pessoa, mas porque era o que era. Por exemplo, Jesus falou assim para Pedro: Pedro, tira a moedinha lá do peixe e paga os nossos impostos. Aí Zelote, Simão Zelote disse: imposto. Jesus nem se gosta de pagar imposto. Não acredito. Aí é o discípulo querendo mandar no mestre, né? Mas aí Jesus veio com os fariseus e falou assim: olha, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Ah, Mateus, poxa, Jesus me colocou lá embaixo. Tudo bem que é uma afirmação positiva, mas me colocar como assim, abaixo dos fariseus, como se estivesse entrando antes dos fariseus, é porque a categoria social, todo mundo entendia que o publicano não era nada. Então Jesus, às vezes, falava uma verdade, ou fazia algo que confrontava os seus discípulos. E é isso que acontece. É isso que acontece quando lê a Bíblia, quando a Bíblia é exposta. Um vai ser atingido por uma coisa, o outro não. Mas depois os jogos se invertem. Porque a igreja é isso. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso, meus irmãos. Nós somos um corpo. Vamos avançar o reino de Deus no bastante. Em São Pedro. Mas para isso precisamos aprender a superar e lidar com as diferenças. A chamar um outro de irmão. E saber que aquilo que nos une, que é a paz de Cristo, é muito maior do que ser vascaíno e flamenguista, do que ser um zelote e do que ser um publicano. Jesus foi um mestre incrível, irmãos, porque para gerir essa situação, só Deus mesmo. Amém, meus irmãos? Então, que o reino de Deus avance por meio de nossas vidas. Nós talvez se identificaríamos dentro dessa lista. Poxa, eu sou assim, um homem simples, um pescador. Poxa, eu sou assim, um publicano, já acabei meu povo. Mas não, Deus quer avançar o seu reino por meio da sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. E se você é uma pessoa que quer caminhar e avançar o reino de Deus com a Igreja Batista do Baixo Grande, converse com a gente. Nós estamos aqui com os braços abertos para estender isso a você, para a gente ser uma família e avançar o reino de Deus. Converse comigo após o culto. Converse com o irmão, porque o reino de Deus quer contar conosco. O irmão Cléber pegar uma palavrinha, logo após farei uma oração. Só nas nossas orações, uma pessoa ligou para mim, confidenciando que está um tumor no cérebro, que trabalha comigo no caso filho. Então eu disse que nós conseguimos, que a igreja estaria com o nosso o nome dela é Rita. Qual? Rita. Então, meus irmãos, tem a Rita, colega de trabalho, né? O irmão Cléber está com um tumor no cérebro, na cabeça, né?
Vamos como igreja orar, crendo no poder de Deus. Deus ainda é Deus. E o que nós podemos fazer de melhor, certamente, é interceder por essa pessoa que tanto carece agora da cura e do auxílio. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra. Fale conosco, Deus. Continue falando aos nossos corações. É o que nós mais precisamos. Somos seus discípulos e desejamos aprender contigo o que é melhor para a nossa vida. Deus, toma rico em tuas mãos. Eu sei, Deus, que a simples notícia já é algo que traz um baque. O simples diagnóstico já é algo que nos derruba. Porque, Deus, nós percebemos o quanto nós somos como a erva, quanto a nossa vida pode ser passageira, e é passageira. Mas nós também, Deus, celebramos a vida porque é um dom do Senhor. E por isso pedimos para que o Senhor a cure. Esteja com a Rita, Deus, trazendo a tua provisão, trazendo a tua intervenção. Esse é o nosso clamor, é o desejo do nosso coração. Mas que acima de tudo, Deus, a alegria dela possa estar no Senhor. Regozijando-nos, porque a vida mais importante o Senhor já nos deu, que é a salvação da nossa alma. Então, Deus, que ela possa ter os seus olhos abertos e contemplar a glória do Senhor. E a bendita salvação que o Senhor tornou a todos os homens. Direcione o coração dela a crer. Se não é salva, que possa ser. Se já é, encontrar conforto e consolo. Que se prover no Senhor a cura dela, nós possamos se alegrar. Porque o Senhor é bom. Deus, nos dê uma semana abençoada. Ajude-nos, Deus, a desenvolvermos o senso da tua presença. Isso certamente nos fará muito bem. Nos ajude, Deus, a dependermos do Senhor e a orarmos para tomarmos as decisões mais importantes em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Dia 7 do mês que vem haverá um almoço, né? E os responsáveis, a irmã Marilza, Lecilda, Nete e Leila. Lecilda, Nete e Leila. Então, se você quiser participar desse almoço, só se aproximar dessas 3 irmãs que estarão nos direcionando. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado à visita dos nossos amigos. Nós ficamos muito felizes com vocês. Que a graça de Deus abunde sobre a vida de cada um. E sobre toda a igreja. Com orações silenciosas, nós estamos encerrando o culto dessa noite.